Um jogo como esse, quando você vai enfrentar um time da primeira prateleira do futebol europeu, e nessa competição Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, PSG, são os times que pertencem a essa primeira prateleira, você tem que fazer um jogo muito competitivo, muito organizado e com erro zero ou perto disso. E acho que nesta tarde, onde o Flamengo nos primeiros 10 minutos foi amassado pelo Bayern de Munique, o Flamengo abusou do direito de errar. Se a gente pegar os 4 gols produzidos pelo Bayern, 3 foram de erros de saída de bola do Flamengo. Erros forçados pela pressão do Bayern de Munique, mas também decisões ruins de jogadores do Flamengo nessa tentativa de sair jogando, né? Pulgar, Rossi, Jorginho, Luiz Araújo. A gente teve diversos equívocos de diferentes jogadores. E aí eu não sei se é só um problema, se foi, né, dentro do jogo só um problema de concentração, de ansiedade à medida que saiu o primeiro gol e rapidamente saiu o segundo. Mas fato é que o Flamengo errou demais num jogo como esse. E um jogo que já é muito difícil, você erra tanto como errou o Flamengo, fica muito mais complicado de competir, né? De conseguir voltar para o jogo. O Flamengo até consegue diminuir o marcador, havia uma expectativa de fato entrar no jogo, aí toma o terceiro gol num chutão, a frente da área tá vazia, o Goretzka domina e finaliza. Depois volta para o segundo tempo, naquele ânimo, né, de tentar reagir, tem o pênalti, vai para o 3-2, e aí um pouquinho adiante, num novo erro de saída de bola, o Harry Kane, que é um jogadoraço, aliás, fez uma partidaça, faz o gol do 4-2. Então o Flamengo em nenhum momento também esteve próximo de empatar o jogo de fato. Ele diminuiu a distância, ele buscou competir no 2-1, no 3-2, mas ele não chegou perto de fato de empatar o confronto, né? Duelou, competiu, tentou, lutou, buscou, mas errou demais, né? Um jogo como esse você não pode errar tanto como o Flamengo errou. Acho que essa é a principal lição. O Piperno falava sobre o intercâmbio e essa competição também é importante nesse sentido. Você vai ter a oportunidade de encontrar adversários, né, que você habitualmente não encontra. O Mauro sempre fala isso aqui, né, que é uma oportunidade muito grande de jogar contra equipes como o Bayern, como o Chelsea, como o Borussia Dortmund, entre outros que os brasileiros, PSG, Atlético de Madrid, que os brasileiros enfrentaram, e é uma oportunidade legal nesse sentido, né, e tentar competir no máximo possível para, ao longo do tempo, nos próximos anos, nas próximas edições, você conseguir, de fato, cada vez mais poder fazer mais frente, né? O Flamengo enfrentou um dos 4 principais times da atualidade e acabou derrotado, além de muito superado no jogo. O Bayern foi amplamente superior ao Flamengo. Eu acho que esse aspecto dos muitos erros do Flamengo em saída de bola, que é algo que o Felipe Luiz deseja que seu time faça, né? Se estabelecer através da posse, sair bem da defesa para o ataque, né? Quando você tem esse aspecto como um dos pilares do seu jogo, você não pode errar tanto contra um adversário que pressiona tão bem como pressionou o Bayern de Munique. Na minha visão, essa foi uma das chaves que acabou desequilibrando esse jogo essa tarde em Miami. E o Flamengo, apesar dos erros cometidos defensivos, né, que eu acho também que tem muito, repito, muito mérito também do Bayern, né, não foram erros cometidos gratuitamente, mas foram erros e por isso tem que ser registrados e criticados, o Flamengo fez um jogo até possível aqui. Possível. Contra o Bayern nesse modo, mais do que isso seria muito difícil. Porque se não errasse numa bola ou outra, se o Arrascaeta não perdesse aquela bola, o Luiz Araújo ia errar numa outra ou numa outra. Porque o Bayern, quando quis, ele aumentou o ritmo e fez os gols. E essa questão que você citou há pouco, que eu vi aqui, de não desperdiçar chances. A precisão do Harry Kane é um negócio bizarro. A bola vai sobrar, ele não vai perder o gol. Não vai perder o gol. Ontem, por exemplo, o Palmeiras finalizou 18 vezes para fazer um gol no Botafogo na prorrogação. Quando já poderia ter feito esse gol há muito tempo, pelo volume, pelo domínio, pelo tempo que rodou a área do seu adversário. E o Flamengo vive isso com muita frequência, em vários jogos. Domina e perde o gol e não faz, não aproveita. E estou falando dos 2 times com os maiores orçamentos do futebol brasileiro, com ótimos jogadores para o nível do futebol praticado na América do Sul. E é isso que acontece. E hoje a gente viu aqui uma coisa muito diferente disso. Ô Mauro, você citou, né, essa diferença que é de fato muito grande e também os erros, né, do Flamengo. Você estava no estádio e durante a transmissão nós citamos o início do Flamengo um pouco nervoso e errando bastante, toma 2-0 com 10 minutos. Esses minutos iniciais e esse nervosismo, você acredita e concorda que condicionaram a partida? Poderia ter um momento diferente do Flamengo se não fosse esse início tão nervoso como foi, Mauro? Acho que sim, mas eu acho que esse início nervoso foi porque quando o jogo começou, eles perceberam no campo a enorme dificuldade. O time não conseguia trabalhar com a bola. O Flamengo tinha mais posse, mas era troca de passe no campo de defesa. A dificuldade para evoluir e chegar no ataque era bizarramente grande. O time não conseguia. Só conseguiu trabalhar um pouco mais no campo ofensivo quando o Bayern, com 2-0 do placar,
arrefeceu um pouco essa marcação alta, foi jogar no seu campo e trouxe o Flamengo um pouco para o campo, porque não dá para você jogar 90 minutos pressionando o adversário. O time do Bayern é um time mais forte, mas não é formado por super-homens, né? Que vão trabalhar nessa intensidade de 90 minutos. É inviável. Então ele reduz um pouco a intensidade, aí o Flamengo consegue criar situações. O Neuer fez uma defesa sensacional numa finalização do Luiz Araújo. Depois ele chuta, a bola passa rente à trave também, o Luiz Araújo, uma jogada boa. O gol do Gerson, uma boa jogada pela esquerda, uma ótima finalização. O Gerson fazendo aquilo que dele se espera, que é chutar para o gol. Né, a bola passa entre os braços do Neuer, acima do goleiro alemão. Né? Então o Flamengo teve seus momentos no jogo. Chegou ao segundo gol de pênalti, quando rondava a área do Bayern buscando alguma coisa, aconteceu a penalidade, Jorginho bateu. Então o Flamengo teve bons momentos, mas quando o Bayern intensificava o jogo, ele naturalmente conseguia se impor. Então você percebe o seguinte, qual é o nível do Flamengo? Seria de um time que brigasse por Liga Europa. Algo mais ou menos assim, comparando com os times europeus, que eventualmente pode subir o nível um pouquinho e ganhar. Do Chelsea, que foi quarto da Premier League, mas é mais ou menos isso. E é um dos melhores que a gente tem na América do Sul. É o time do Flamengo. E aí você vê o que acontece. A diferença é muito grande. E a falta de intercâmbio, de fato, gera algumas, digamos assim, alguns devaneios, né? Como essa bobagem que foi sendo dita nas últimas semanas, como se não houvesse a diferença. Existe a diferença. Existe. Tudo depende da intensidade com a qual esses times jogam e interesse. E hoje o time do Bahia estava tão interessado, como eu falei. Final do jogo, 3 jogadores tomando cartão amarelo para parar o ataque do Flamengo na porrada mesmo, porque o jogo é a vera para eles. Era a vera para eles. Eles não vieram aqui para brincar. Vieram aqui para se classificar. E a partir de agora, me parece que ninguém vai tratar a competição com nenhum desdém, embora não seja a Champions League, né? Mas não vai tratar dessa maneira, porque ninguém vai querer perder. Quando chega nessa fase, todo mundo quer ganhar. Muito bem, o Mauro vai continuar com a gente. Tem mais uma pergunta para o Mauro, porque hoje, né, o Eric Pulgar saiu machucado, pode ser uma preocupação para o Flamengo. Você que está no YouTube, audiência gigantesca da Jovem Pan no YouTube nesse momento, mais de 80 mil pessoas com a gente no Canelada. Deixa o seu like, tá no YouTube, tá curtindo, tá acompanhando, clica no joinha, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal também, audiência bombando da Jovem Pan no YouTube. Mauro, sobre o Eric Pulgar, ele sai machucado, né? É uma preocupação agora, porque ele saiu, até foi pro hospital, né? O Flamengo deu a informação, você falou durante a nossa transmissão. Duas questões sobre o jogo de hoje, se o Flamengo sentiu quando o Eric Pulgar saiu, e também se tem alguma nova informação sobre o Eric Pulgar em relação à sequência agora da temporada, porque seria um desfalque importantíssimo, né, Mauro? Não houve tempo para isso, né? Ele foi para o hospital, vai ser examinado, e aí mais adiante o Flamengo deve divulgar se houve fratura ou não, a suspeita de fratura no pé, né? Mas não acho que a saída dele foi o fator determinante, não. Naquela altura o jogo já estava muito, muito claro, o panorama do jogo. Não acho que a saída dele foi o fator determinante. Ele fez o gol contra, né? Isso foi muito mais determinante, que ele cabeceou a bola contra o próprio gol, né? Um lance de infelicidade, mas é um erro que não é para ser cometido. Você raspar a bola de cabeça contra sua própria meta com 6 minutos de jogo, jogando contra o adversário desse tamanho, né? E o segundo gol é uma bola que o Arrascaeta permite o desarme como se ele fosse uma criança jogando contra um adulto, que é o que eu falei, a questão do perfil do jogador e da exigência que um jogo desse impõe. Você citou bastante a questão do Arrascaeta, e ele tinha uma expectativa que começasse no banco de reservas. Se falava bastante com o Flamengo sem o Arrascaeta, na ideia de priorizar uma marcação, um jogo mais pegado. Não aconteceu isso, né? O Felipe Luiz jogou com o Arrascaeta e com o ataque reforçado também. Essa escalação inicial te agradou? Claro que agora, falando com o resultado, pode ser aquele engenheiro de obra pronta, né? Mas o que você achou desse Flamengo do início, com essa escalação, tendo o Arrascaeta, quando em um momento se pensava em colocar até um outro jogador, se falava em Bruno Henrique, enfim, você gostou da escalação inicial, Mauro? Não gostei, eu falei há pouco, acho que foi um erro ter colocado a Arrascaeta, acho que deveria começar com o Bruno Henrique. Vamos imaginar o seguinte aspecto. Quando o Flamengo entra em campo, aqui no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, acho que 99,9% das vezes ele é favorito. Talvez só não seja favorito jogando contra quem? Contra o Palmeiras, do meu amigo desgramado Piperno. Mas, normalmente, é um Flamengo que propõe o jogo. É um Flamengo que tem mais posse de bola. É um Flamengo que tem os olhares voltados para si. É um Flamengo que normalmente acossa mais o adversário. O que o Flamengo se deparou hoje, meu caro Guilherme? Com um cenário completamente adverso. Quem era o protagonista do jogo? Era o Bayern de Munique. Quem tinha as grandes estrelas? O Bayern de Munique.
Quem era o favorito? O Bayern de Munique. Quem é que estava marcando lá dentro, pressionando, acossando, incomodando? Era o Bayern de Munique. Quem é que, em tese, teve posse de bola durante boa parte do jogo, controlou as ações do jogo? O Bayern de Munique. Então, o Flamengo hoje foi testado a uma condição que ele está acostumado a deixar o seu oponente, o seu adversário. E muito provavelmente por conta disso tudo e outros fatores mais, é que alguns jogadores deram uma tremida ali com 10, 15 minutos do primeiro tempo. E quase colocaram tudo a perder já com 10, 15 minutos na primeira etapa do jogo. Enquanto que o Flamengo foi aterrissando, acalmando e colocando a partida para ser jogada, para ser competida. Vamos lá. Tem muita gente falando aí do Super Bayern, Mega Bayern. Não apostaria no Bayern como campeão, não, pelo que eu vi na competição e pelo jogo de hoje. Vou repetir, não foi um trator para cima do Flamengo, não foi um massacre, nada disso. Estou aqui com as estatísticas do jogo. Sabe quem finalizou mais na partida, meu caro Guilherme? Clube de Regatas do Flamengo, diante do todo-poderoso Bayern de Munique, que o Piperno fica rindo aí de orelha a orelha esse desgramado. 12 finalizações do Flamengo, 3 no gol. 8 do Bayern e 4 no gol. Então, gente, vamos lá. Devagar com o andor. O Bayern de Munique não é o último refrigerante gelado do deserto. Não é a única bala do pote remanescente. Nada, é um excelente time, é um baita time. Mas acho que o Flamengo foi brioso, foi honroso, em alguns momentos jogou de igual para igual. Eu tava doido para ver o Palmeiras desse aí, ó, do Piperno jogando contra o Bayern de Munique. Porque pegou o Porto, uma carne assada danada. Se botar o time aqui da Jovem Pan, até o Vampeta com aquele barrigão faz gol. Mais um pouco, vai pegar o Chelsea cantando, Bayern, pode esperar a sua hora, vai chegar. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, o Al-Ahly, quando joga contra o Palmeiras, acho que em todas as vezes que jogou, naquela vez em que o Palmeiras venceu por 2-0, isso eu não estou enganado agora também, eu acho que finalizou mais. Mas aí, Viga, falando sério, é a falta de precisão que a gente tanto critica aqui no futebol brasileiro. Eu citei como exemplo aqui na abertura do nosso programa um jogo contra o Grêmio ano passado, em que o Palmeiras finalizou 34 vezes para fazer um mísero golzinho. Contra o Botafogo foram 18. E 18, enquanto o jogo estava 0-0, porque depois que o Palmeiras fez o gol, também não finalizou praticamente mais nada. Mas qual foi a grande chance de gol hoje do Bayern, Piper? Me diz aí. Qual foi? No finalzinho, quando o Musiala... Mas daí teve chance e fez, né? Chegava e fazia. O que eu estou te falando, Viga, é precisão, é qualidade. Então, aqui no futebol brasileiro, entre as muitas coisas que a gente vai ter que melhorar, e eu concordo com o Bruno, algumas a gente tem evoluído até taticamente nos últimos tempos, mas é também a questão do aprimoramento técnico. Porque vejam só, você acha, Viga, que o Vinícius Júnior seria o jogador que se ele não tivesse ido lá pro Real Madrid? Como ele chegou no Real Madrid? Como ele chegou no Real Madrid. Então o cara vai tendo um refinamento, o cara passa por um processo de lapidação. Aqui no Brasil é muito mais difícil isso. Você vê, por exemplo, a qualidade de finalização do Vitor Roque. É óbvio que ele não ia ter dificuldade para jogar na Europa. O gol para ele ia ter que ser aquele de futebol americano, altão, grandão lá, porque é tudo para cima, o chute mascado, um cara forte e tal. Mas falta de aprimoramento técnico. Então, a gente aqui no Brasil convive, por exemplo, com muito passe errado. Tem cara errando passe, e estou falando o seguinte, jogador de time importante, que erra passe de 4, 5 metros, sabe? Parece pai de santo algemado. Então... Mas aí, Piperno, vamos discutir a raiz do problema. Vamos no cerne, vamos no fulcro da questão. Você acha correto você ter 7 estrangeiros por time brasileiro? Você está tirando a chance de uma molecada muito boa de bola e colocando o bom de Pangaré para jogar. Quais são os grandes estrangeiros do futebol brasileiro? Você tem o Arrascaeta, tem o Richard Rios, tem o Arias no Fluminense, você não vai chegar a 10. Mas para você ter 10, você tem que carregar, vamos lá, 140, 130? Ué, mas tem errado, Piperno. Viga, errado, Piperno. Qualquer time europeu, ele também tem 7, 8, 9 estrangeiros. Mas também... ele tem os melhores, ele não tem qualquer coisa. Essa é a diferença. Eles têm os melhores, não tem qualquer coisa. E outra coisa que a gente precisa bater, já que tá rolando aqui um Flamengo e Palmeiras e Flamengo, vamos continuar com essa polarização do futebol brasileiro? Porque se você compete com times ruins, você é menos exigido. Você vai empurrando com a barriga.
Isso é bom? Isso é bom para a Espanha, que é do tamanho de São Paulo. É bom para o Brasil, que é um país continental? É bom para uma economia do tamanho do Brasil, que é 2, 3 vezes maior que a da Espanha? Não é bom, gente. Então vamos parar de se iludir. Vamos parar de se iludir. Vamos dar chance para a meninada, vamos dar uma certa limitada nesses estrangeiros, vamos acabar com essa história de que o futebol brasileiro tem que ser Palmeiras, Flamengo, Flamengo e Palmeiras, porque isso não é bom para ninguém. E a bomba acaba estourando, sabe de quem? Na mão de quem? Do treinador da seleção brasileira. Hoje é o Ancelotti, ontem era o Dorival, anteontem era o Fernando Diniz, transantontem era o Tite. O futebol brasileiro está fadado ao quê? A burrice, a ignorância, ao fracasso? Vamos lá dentro. Ô, Viga, vamos pensar na raiz do problema. Ô, Viga, todo mundo quer aqui falar com você. Você percebeu que você é uma pessoa que a galera quer contestar ou quer elogiar, né? Prometo que é minha última intervenção sobre esse tema. Se a gente for, por exemplo, partir para o campo das seleções, eu diria para você o seguinte: a Alemanha e a Itália, elas têm tido momentos muito piores que os da seleção brasileira, mas conseguem ter times melhores.